Fala aí galera, eu me chamo Rafael Varela e eu vim aqui falar pra vocês sobre uma obra, um livro de um autor que com certeza você já ouviu falar de algum trabalho dele ou alguma coisa que ele fez, já até usou alguma ferramenta que ele idealizou, mas você até não associou ainda. Então nós vamos falar sobre a obra deste cara hoje. Mas antes eu queria fazer uma observação. A gente poderia fazer esse vídeo desta maneira que eu estou, ou quem sabe desta outra maneira aqui. Poderíamos também fazer desse jeito, por que não? Mas a gente vai fazer da maneira mais neutra possível. Assim, e por que nós falamos isso e mudamos o jeito de se vestir e fomos de um jeito muito formal para um jeito mega informal e infantil? Por que isso? Porque nós estamos falando nada mais nada menos de Mitchell Resnick. Esse cara aí, ó. Claro, ele é feio um pouquinho, né? Eu também sou, então não vamos entrar nesse assunto, ok? Mas tá tudo certo. Este cara aí, ele é autor de nada mais, nada menos que este livro, Jardim de Infância para a Vida Toda. Você que já ouviu falar desse livro, você que não ouviu falar desse livro, você já deve ter ouvido falar de uma das ferramentas que ele idealizou, o Scratch. O Scratch você programa com blocos, ensina as crianças a fazer um joguinho, uma animação, alguma coisa assim, bem fácil e sucinto, bem tranquilo de trabalhar. Mas não é disso que nós vamos falar, nós vamos focar no livro do Resnick. Então nós vamos falar sobre Jardim de Infância para a Vida Toda, e que é um título muito bacana. Então falando um pouquinho sobre o trabalho do Resnick nesse livro, né? Quem é o Resnick, né? Resnick é um professor da MIT Media Lab que coordena o grupo Lifelong Kindergarten, né? E atua há mais de 30 anos com projetos inovadores relacionados a Lego. Lidera uma comunidade online e a equipe que desenvolve o Scratch, que eu mostrei pra vocês. E além também, né, de ser aí cofundador da Clubhouse Network, que é uma rede de centros de aprendizagem extracurricular voltada para jovens de comunidades carentes, com mais de 100 unidades ao redor do mundo. Este cara, né, menciona neste livro que o ambiente mais propício para a criação, interação, socialização é o jardim de infância. Olha só, o jardim de infância, né? A simples experiência de montar um castelo de blocos em uma determinada atividade, mesmo esse castelo vai despencar, desmoronar, desmontar, ele vai estimular nessa criança lembranças que poderão levar a histórias, e essas histórias por sua vez vai gerar em outras crianças lembranças também, que vão gerar histórias também, e assim você começa a socializar essas crianças e manter um ambiente criativo, né? Segundo o próprio autor, o local ideal para se imaginar, criar, brincar, compartilhar e refletir é o jardim de infância, porque se forma um ciclo que vai se repetindo e pode ser chamado inclusive de espiral da criatividade ou espiral criativa. Nesse local a criança é livre para fazer o que ela bem entender, o que ela quiser. Na sua obra também ele resolveu quebrar alguns mitos, alguns paradigmas aí que a gente pode estar falando. E tem também em relação à criatividade, né? A gente já ouviu falar que a criatividade tem relação com a arte, tem relação com alguma coisa, não tem, né? E o Resnick não, ele é pontual e ele diz que a criatividade precisa ser explorada ao longo da vida e não apenas através da arte. Ou seja, né? Todas as pessoas são criativas, porém isso precisa ser explorado e estimulado, quebrando assim então outro mito que apenas parte da população seria criativa. Ele retrata que a criatividade é algo do ser humano, é nosso, a criatividade é nossa, mas precisa querer ser criativo, precisa querer estimular essa criatividade. Com isso ele quebra outro mito que poderia vir do nada, uma espécie de raio, bum, virei criativo, bum, não virei mais. E não é assim, né? É algo que pode estar sempre sendo estimulado e você ser criativo continuamente, fazendo coisas criativas em ações da vida, né? Com que a vida, as suas ações sejam criativas. Um ponto que o autor aborda aí que também seria um equívoco, falar que a criatividade não pode ser ensinada. Porém o mesmo já rebate que sim, pode ser ensinado sim a criatividade e que deve ser inclusive estimulada a criatividade nessas crianças, através dessa espiral criativa, através desse ciclo aplicado, né? Então o autor traz várias histórias, vários relatos, várias experiências que ele possui, provenientes aí do grupo de pesquisa que ele coordena, que ele participa. Essas histórias são infinitamente inspiradoras aí para quem lê, então muito interessante para quem lê o livro ver essas histórias sendo abordadas. E no próprio livro, ele propõe
aí uma estratégia, que eu vejo como uma estratégia de ensino, um mapeamento, né, dessa questão da criatividade, que são os 4 P's da criatividade ou a aprendizagem criativa, certo? O primeiro P seria relacionado a projeto, né, que estaria ligado aí a fazer algo, criar uma solução, criar alguma coisa, e dentro disso estimular a criação de projetos nas experiências de aprendizagem. O segundo P seria relacionado a paixão, estaria ligado diretamente aí a fazer com que as pessoas identificassem aquilo que elas têm paixão em fazer, que elas gostam muito, que elas amam fazer. E aí ele cita exemplos, né, envolvidos aí nas oficinas do Lego mesmo, e menciona que a pessoa só vai descobrir o que ela realmente tem paixão em fazer quando ela colocar a mão na massa, quando ela ir e fazer de fato. E tá relacionado diretamente a projetos, né? Quando a pessoa faz algo que ela realmente gosta, ela vai se inspirar, consequentemente ela vai acabar sendo mais criativa, vai buscar fazer com que esse projeto aconteça de fato. O terceiro P seria relacionado a pares, então você trabalhar em grupo, exercitando então a sua criatividade e estimulando ela para trabalhar em colaboração. Então quando várias pessoas trabalham no mesmo projeto, projeto que gostam de trabalhar, vai surgindo novas ideias, e essas ideias podem se transformar em mudanças dentro do projeto, então isso é bastante interessante. E também ali, o último dos P's, né, seria o pensar brincando. Olha que delícia que as crianças fazem isso, né? Então tá ligado diretamente a se divertir, ser feliz mesmo, sem ter responsabilidade. Então você é aquela coisa que a gente fala, nós adultos, né, em muitos projetos que a gente trabalha na vida, é aquela coisa do errar antes, é poder errar, aprender com erro, essas coisas assim. A criança já pratica isso no jardim de infância. Ela erra, busca acertar, tenta de novo, e é assim que a gente tem que manter e estimular isso. Então seria o pensar brincando. Na finalização deste livro, né, o autor adota abordagens amplas ali, falando sobre a sociedade criativa e o momento no qual a gente vive. Atualmente, na era da informação, repleto de redes sociais e conteúdos de inúmeras fontes, né, cada vez a gente está precisando, necessitando buscar mais soluções criativas para os problemas que já existem e aqueles que ainda vão existir. Então é necessário a gente resgatar essa essência do jardim de infância, né, trazendo de volta essas questões norteadas aí pelos 4 P's, fazendo com que cada vez mais a sociedade traga soluções criativas para os problemas que vão surgir e a gente consiga vencer esses obstáculos, né? Então é impressionante as contribuições que o autor tem pra gente depois de ler a obra, né? E após a abordagem dele fica claro várias coisas, passam a ser óbvio algumas coisas, né? Então a gente aplicando esses processos cíclicos que a gente já aplica diariamente em muitas áreas do conhecimento, a gente, por que não aplicar também para nós esses processos de aprendizagem criativa que a gente já praticava sem saber que tinha esse nome, talvez, desde o jardim de infância ou quando a gente brincava, ou seja, com N maneiras a gente já vinha praticando de alguma forma talvez isso, por que não praticar agora quando adulto? Então, o título do livro não poderia ser mais perfeito, pois se todos nós aplicássemos o ciclo mencionado na obra, o qual a gente deve imaginar ou idealizar algo, criar em cima do que imaginamos, fazer de forma divertida, sendo de certa maneira uma brincadeira, compartilhar para que os outros possam contribuir também e ao final refletir sobre o resultado. E por fim, claro, poder chamar todo esse conjunto de coisas de projeto, começar novamente fazendo um novo. Muito legal, muito obrigado aí pela oportunidade de poder falar um pouquinho do livro Jardim de Infância para toda a vida, para a vida toda, desculpa, por uma aprendizagem criativa, mão na massa e relevante para todos. Valeu, muito obrigado e obrigado à oportunidade também do Mitchell Resnick de nos proporcionar uma obra dessa pra gente ler. Abraço, ficamos por aqui, até a próxima disciplina. Valeu, fui!